Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais intrigantes sobre o fim dos tempos. Muitas pessoas falam sobre a besta, sobre aquela prostituta que monta a besta. Nós já vimos que a besta é o império que o anticristo levantará e que a prostituta simboliza Jerusalém corrompida pelo anticristo, que se tornará a capital do seu império, que vai estender a sua dominação a partir de Jerusalém para o mundo inteiro. Então, essas coisas, né, esses símbolos, esta revelação é muito conhecida e comentada por muitas pessoas. Porém, mais restrito é este assunto que nós vamos tratar agora sobre a abominação da desolação. Ou seja, nós vamos falar sobre este momento em que o anticristo se volta contra o próprio povo judeu que o acolheu como Messias. Então, para a nossa reflexão, vamos precisar primeiro entender este quadro do que está acontecendo e ver quais são as atitudes do anticristo para entender como essa história, como essa situação vai se desenrolar. Bem, o que nós temos até agora? Nós tivemos um falso Messias que foi apresentado por um falso profeta ao povo judeu. Os judeus acolheram este falso Messias como aquele que era profetizado na sua chegada. Por quê? Eles não entenderam que Jesus era o Messias enviado por Deus, né? O Cristo, e até hoje aguardam a vinda do seu Messias. Para o povo judeu, como no calendário deles, eles já estão chegando ao ano 6000, eles acreditam que neste período que nós estamos agora, até o ano 6000, se deverá acontecer a chegada desse Messias. Essa é uma crença judaica, né? Os judeus acreditam que as coisas se darão desta forma. Bem, então o que acontece? Nós já entendemos também que para que o anticristo levante o seu império a partir de Israel, ele precisa fazer alianças com os seus vizinhos, ou seja, nações que historicamente são inimigas do povo de Israel, para que este reino de Israel que o Messias está retomando se torne um império. Só assim ele poderá estender o seu poder de dominação para o mundo. E de que forma ele vai fazer isso? Ele vai fazer através da nova ordem mundial. Nós sabemos que em matéria de comércio, de política, o mundo está uma bagunça. Cada país, cada nação, ela tem as suas leis próprias, a sua própria política, a sua própria forma de comercializar. Com o anticristo, esse tipo de coisa vai tomar uma dimensão diferente. Percebe isso? Então, ao invés de nós termos nações, o anticristo vai querer unificar o mundo inteiro como se fosse o único reino dele. Um grande império mundial. Então, as leituras, as reflexões a partir deste momento, elas vão tomar um ar assim mais dramático.
E para que nós possamos entender tudo isso, nós precisamos também falar de um personagem, mas eu vou falar mais especificamente dele no próximo vídeo, que se trata do precursor de Jesus. Que precursor? Aquele que anunciará a vinda gloriosa de Jesus e que preparará o resto de Israel, os judeus que se negarem a aceitar o sistema político e religioso do anticristo, para a conversão, a aceitação de Jesus como o Senhor de suas vidas, como o Messias, como o seu Salvador, e fazer com que Israel tenha novamente uma última voz, uma voz que clama na noite. Amém? Então, assim, nós temos grandes coisas a refletir. Por isso eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus no capítulo 24 do nosso amigo Mateus, a partir do versículo 15. E vamos ver o que o nosso amigo João vai nos ensinar sobre o que Jesus revelou sobre o fim dos tempos. Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, que vai nos dizer assim: Quando virdes o abominável desolador predito pelo profeta Daniel, instalado no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para pegar o que está em casa. Quem estiver na lavoura, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tamanha aflição como jamais houve desde o princípio do mundo, nem haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Por amor dos eleitos, porém, os dias serão abreviados. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre este precursor. Como que nós podemos entender ele? É claro que nós depois vamos trabalhar ali num vídeo para que fique bem claro todo esse entendimento, mas primeiro nós precisamos tratar desse assunto para que nós possamos ter uma visão mais ampla de toda a situação. Bem, nós vimos que existem alguns sinais da volta gloriosa de Jesus, que era o retorno do povo judeu. Isso aconteceu. A manifestação do anticristo, que ainda não se deu, mas nós sabemos que estamos dentro do período da manifestação dele através dos tempos determinados de Deus, ou seja, já estamos na sexta-feira no calendário bíblico e Jesus volta para inaugurar o sábado, que é o tempo do reino que ele instalará neste mundo, a plenitude do reino de Deus, ou como as profecias de Nossa Senhora diz, é um tempo de paz. E depois nós temos a reconstrução do templo, ou seja, é aí que entra esta palavra. Veja, depois da manifestação do anticristo, ele vai fazer com que um terceiro templo lá em Israel seja erguido novamente. Então, aqui eu preciso fazer uma pequena orientação aqui. Algumas pessoas às vezes me interrogam de quando a gente conversa sobre o fim dos tempos, que eu aponto muito para Israel como o grande articulador de toda a situação dos fins dos tempos.
Mas eu quero que você preste atenção. Você percebeu aqui que ele diz assim, ó, quando for instalado esse abominável desolador no templo. Já eu vou explicar o que isso significa. Ele diz aqui, ó, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aonde que fica a Judéia? É em Israel. Jerusalém fica situado na Judéia. Então, assim, quando nós vamos trabalhar essas revelações de Deus em sua palavra, nós precisamos sempre estar atentos ao contexto. Lembre-se que toda a história bíblica, desde Adão até quando Jesus retornar em glória, tudo se passou no mundo a partir do povo de Israel, o povo escolhido. Não poderia ser diferente no fim dos tempos. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas ô cabeça, e como é que fica a questão da igreja? Ah, a igreja também vai passar por muitos apuros no fim dos tempos. Mas nós vamos trabalhar isso dentro de uma outra perspectiva. Qual? A perspectiva da nova ordem mundial. Porque o anticristo, quando acontecer este momento específico do abominável desolador, dessa situação acontecer, imediatamente quem vai sofrer é o povo judeu, que se opor a esta situação. Por isso que ele está falando, aos que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Existem pessoas que fazem leitura desse texto achando que nós, aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, tem que ir fugir para um lugar isolado, para as montanhas, e não sei o quê. Sabe, às vezes se torna complicado a gente ver as pessoas que não têm um entendimento teológico falar esse tipo de besteira. Então entenda o seguinte, que este momento que ele está falando aqui, ou seja, que Jesus está nos revelando, se trata do momento em que o anticristo, depois de ter reconstruído o templo em Jerusalém, o terceiro templo, ele vai colocar um ídolo de si mesmo no templo. Só para você entender um pouco. Existe um personagem bíblico do livro dos Macabeus, um infeliz chamado Antíoco Epífanes. Esse cidadão, ele invadiu Jerusalém, invadiu a Terra Santa, e ele, entre outras coisas, ele mandou colocar dentro do templo, lá dos judeus, uma estátua, um ídolo de Zeus. Então, assim, para os judeus, esse momento ficou conhecido como a abominação da desolação, que o profeta Daniel já tinha predito. Mas, cabeça, pera lá, mas essa profecia de Daniel, como Jesus está falando aqui, vai acontecer ainda. É verdade. O que o profeta Daniel revelou quanto à abominação da desolação é o que o anticristo fará. Só que nós podemos ter esta imagem naquilo que Antíoco Epífanes fez. Porque uma coisa maravilhosa que nós temos na Sagrada Escritura é o ensinamento que as histórias bíblicas nos dão. Aquela saída do povo do Egito, perpassando pelo deserto para chegar na Terra Prometida, é a caminhada da igreja no mundo. Nós saímos da escravidão do pecado, estamos caminhando na graça agora, ou seja, no Kairós. É claro que nós estamos caminhando com certa dificuldade, com certos perrengues, com perseguições. A igreja passou por muitas situações difíceis na história. A mesma coisa aconteceu com o povo de Deus no deserto. Ora faltava alimento, ora faltava água, ora vinham inimigos contra a batalha.
A igreja tem passado por isso na sua história. Percebe? Mas ela chegou à terra prometida. A igreja também chegará à plenitude do reino de Deus. Então, essas histórias bíblicas, tantas outras além dessa que eu citei agora, nos ajudam a ter um olhar perspectivo de como as coisas vão se dar no futuro. Esta situação que aconteceu com Antíoco Epífanes quando invadiu Israel é para que nós entendamos como as coisas vão se dar quando o anticristo se manifestar. Agora, é intrigante que quando nós lemos o Apocalipse, diz que este ídolo ele vai ter o poder de falar. E diz que foi dado um espírito para este ídolo. E é intrigante porque hoje nós estamos trabalhando com a questão da inteligência artificial. Então nós chegamos num nível tão alto de inteligência artificial que as máquinas, os robôs têm se comportado como pessoas de verdade. Agora imagine comigo, nós temos um falso profeta. Profeta, ele fala sobre inspiração de Deus. Aqui no caso nós temos um falso profeta. Quando nós falamos da inspiração de Deus, nós estamos falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, vai vendo como o maligno articulou toda essa situação. Nós temos um falso profeta que aponta para um falso Messias. Nós tivemos um Messias verdadeiro, que foi Jesus de Nazaré, que veio ao mundo para nos salvar, salvar as nossas vidas. Aí é enviado e manifestado pelo falso profeta um falso Messias. Nós o conheceremos como o anticristo. E de repente agora temos um ídolo dentro do templo que fala como uma pessoa. E sobretudo, aí que vem um grande detalhe, ele requer para si a adoração e manda matar aqueles que se recusam. Quem, na palavra de Deus que a gente lê, quis a adoração para si mesmo no lugar de Deus? É Satanás. É o maligno. Então, assim, eu acredito fielmente que o maligno, se utilizando dessas tecnologias, o espírito dele, o espírito do mal, o próprio Satanás, vai tomar posse desse ídolo. E vai formar uma, entre aspas, tá? Uma trindade maléfica aí. Porque o sonho do diabo é sempre se parecer com Deus. Então nós temos um falso profeta que representa o Espírito Santo, nós temos um falso Messias que representa o Filho de Deus, e nós temos um ídolo abominável que representa o maligno. Pai, Filho e Espírito Santo. Percebe como o diabo, ele, digamos assim, ele é previsível? A ira, a revolta dele contra Deus cega ele para a razão. Então, o fim do mal já está decretado. A vitória será de Deus. Mas até lá, muitas batalhas vão acontecer. E nós precisamos estar atentos a todas essas revelações para não esmorecermos da nossa fé. Então, quando o anticristo colocar este ídolo abominável no templo, os judeus não vão aceitar essa situação. Pelo menos uma grande parte dos judeus não irão aceitar isso. O que vai acontecer? Vai acontecer uma revolta. E nessa revolta acontecerá a opressão do anticristo contra os judeus. Por isso que o Apocalipse vai falar de 144 mil. É por isso que os profetas falam de um resto de Israel, que se voltará para o Senhor no fim dos tempos. Então, esse resto de Israel, com esses 144 mil, o que os profetas revelaram, o que o Apocalipse revela, é o mesmo grupo de pessoas. Quem? Os judeus, que não aceitarão esta situação que o anticristo causou,
vai se revoltar contra o anticristo e a sua dominação, e o anticristo vai começar uma grande perseguição. Por isso que aqui a palavra diz aqui, ó, que diz assim, ó, porque haverá tamanha aflição como jamais houve desde o princípio do mundo, nem haverá. Ou seja, a situação vai ser terrível. É neste momento em que os judeus têm que fugir. Por isso falar aqueles que estiverem na Judéia, porque eles serão os primeiros atingidos. Mas nós no mundo inteiro também seremos atingidos pela nova ordem mundial. Porque todos aqueles que se opuserem ao anticristo que se proclamou Deus, vai ser réu de morte. A palavra de Deus diz assim que chegará um momento que todo aquele que for morto haverá de dar glórias a Deus. Mas não é o Deus Pai, mas esse Deus ídolo que o anticristo instalou no templo, ou seja, o próprio Satanás. E é nesta confusão, nesse momento mais terrível, que aparece uma luz para esse povo judeu. Ou seja, o precursor. Quem é o precursor? Ele é a segunda testemunha de Apocalipse. Então, assim, o Apocalipse revela que viriam duas testemunhas no mundo. A primeira já veio, que foi João Batista. Se você ficar com dúvidas sobre este assunto, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui para você ver e deixar o link na descrição sobre a minha playlist sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Então, a primeira testemunha já veio, que foi João Batista. Ele anunciou a primeira vinda do Senhor. A segunda testemunha anunciará a volta do Senhor. A primeira testemunha se identificava como uma voz que clama no deserto. Esta segunda testemunha, como nós vimos na parábola das 10 virgens, ele é uma voz que clama na noite. Por que clama na noite? Porque é um momento de trevas do mundo. Percebe a situação? Então, o anticristo coloca um ídolo no templo de si mesmo, requer adoração. O povo judeu vai se revoltar, vai começar uma grande perseguição, que é a grande tribulação, esse grande momento de aflição, que vai ser tão terrível como nunca houve algo parecido no mundo, e nem haverá novamente. Percebe como a situação é tensa, é grave? E aí, a partir deste momento, aparece um precursor, a segunda testemunha de Apocalipse, que vai anunciar a redenção para esses judeus. Percebe isso? Então, diante de todas essas situações, nós precisamos estar atentos a essa revelação. Porque quando este precursor aparecer, eu acredito que a maioria das pessoas não vão compreender isso. Tanto porque muitos ensinam que no fim dos tempos virão duas testemunhas juntas. Tem gente que fica falando que é o próprio profeta Elias e que é o próprio profeta Moisés. Alguns dizem até que é Enoque, totalmente fora da revelação. Mas não é a pessoa deles própria que virá. João Batista vem na personificação de Elias, a primeira testemunha. A segunda testemunha virá na personificação de Moisés. Porque assim como Moisés bateu de frente com o faraó para libertar o povo hebreu da escravidão, o precursor de Cristo, a segunda testemunha, vai bater de frente com o anticristo para libertar este resto de Israel dessa perseguição. Você percebe como aquilo que nós já falamos, aquilo que aconteceu no passado, nos ensina para o futuro? Quando Moisés passou por tantas situações, não era Josué quem estava à frente lá das batalhas? A personificação de Moisés como Deus Pai e a personificação de Josué como Jesus. Josué lutando contra Amaleque, a batalha contra os amalecitas,
é uma prefiguração escatológica da batalha de Cristo com o anticristo. De Josué contra Amaleque, de Jesus contra o anticristo. Então são grandes revelações. E tem mais uma coisa aqui ainda, ó. Para quem ainda não assistiu aqueles vídeos sobre os tempos determinados de Deus. Diz aqui no final dessa palavra: por amor dos eleitos, porém, os dias serão abreviados. Se nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, como que a gente vai saber que esses dias foram abreviados? Nós sabemos por causa da revelação dos tempos determinados de Deus. Porque assim, ó, nós contamos o período de uma semana, de domingo a sábado, com cada dia tendo um período de 1000 anos. Ou seja, de Adão até Noé se passaram 1000 anos, de Noé até Abraão se passaram 1000 anos, de Abraão até Davi se passaram 1000 anos, de Davi até Jesus se passaram 1000 anos, de Jesus até São Francisco de Assis se passaram 1000 anos, e cada um desses intervalos, dentro da revelação dos tempos determinados de Deus, tem uma contagem de 3 horas. Mas quando nós chegamos de São Francisco de Assis para este precursor que anunciará a volta gloriosa de Jesus, nós não temos um intervalo de 3 horas, nós temos um intervalo de 2 horas, ou seja, é 1 hora a menos. O que significa isso? Significa que os tempos, né? Este tempo, esse intervalo, foi antecipado, foi abreviado. Este é o significado desses dias abreviados. E nós estamos dentro deste período, porque o período que vai entre São Francisco de Assis e o precursor se dá na sexta-feira, que é o momento bíblico deste calendário revelado, que nós estamos nesse momento. Estamos na sexta-feira esperando Jesus voltar para inaugurar o sábado. O que é o sábado? É a plenitude do reino de Deus no mundo. Aonde a igreja está, aonde a igreja chega, chega o reino de Deus. O reino de Deus não chegou para o mundo todo, não há paz, não há... Todas as pessoas no mundo não adoram, não servem a Jesus Cristo ainda. Quando este evento acontecer da volta gloriosa de Jesus, todos vão adorar o Senhor. Percebe isso? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar grandes revelações. Então, você já entenda que nós temos aí uma, entre aspas, trindade maléfica se manifestando, que nós temos a segunda testemunha de Apocalipse, o precursor do fim dos tempos, que converterá os judeus desta época. Lembra quando no vídeo anterior, é muito interessante isso, a gente fez uma reflexão de que o tempo de domínio do anticristo seria de 40 anos? Lembra que nos vídeos para trás nós fizemos a reflexão sobre as gerações e nós identificamos que dentro do contexto bíblico uma geração no parâmetro bíblico dura 40 anos? Agora, lembra o que Jesus ensinou no seu sermão escatológico? Que quando essas coisas acontecer, não passará essa geração? Você vê como as informações casam? Nós temos um tempo de domínio do anticristo que está permeando aí os 40 anos. Jesus ensinou que quando o anticristo se manifestar, que essas coisas acontecerem, a geração, aquela geração que presenciar isso, não passará. E a geração bíblica tem um período, uma duração de 40 anos. Percebe como a gente olhando as revelações bíblicas, aquele que Jesus nos ensina, as coisas se casam? Então, que todas essas coisas possam agora nos ensinar como Deus revelou na sua palavra as coisas que vão acontecer. Que nós possamos muito mais agora intensificar a nossa fé, ter mais momentos de oração,
ter mais momentos de comunhão com a igreja. Olha, essa situação da abominação da desolação, esse abominável desolador, foi falado pelos pais da igreja. Sobre Santo Irineu, sobre São Jerônimo, Santo Agostinho. Todos eles trabalharam essa perspectiva da abominação da desolação que previu o profeta Daniel, apontando para o que o Antíoco Epífanes fez, realizou, e apontando para o fim dos tempos, quando o anticristo vier. Então precisamos estar atentos à palavra de Deus, ao que a igreja nos ensina, e estar perseverantes na fé. Espalhe essa boa notícia de que Jesus é o Senhor para as pessoas, dê testemunho da sua fé. Para que quando o Senhor voltar, a gente possa levantar a cabeça e esperar com alegria no coração que a hora da nossa salvação chegou. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.